Eu vou direto ao ponto. Todo brasileiro já ouviu pelo menos uma vez na vida isso aqui, ó. Isso aí só acontece no Bostil. Tinha que ser brasileiro mesmo. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Mais petinho. Ei, presidente, aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. É natural, gradual e tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma... Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Rapaz, o Serasa limpou meu nome. Uma máquina que eu acabei de pegar aqui, paguei só a entrada. Se lascou, Magazine Luiza Véia. Daqui 5 anos meu nome tá limpo de novo e eu pego outro mais avançado. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Isso daqui não é sobre views, não é sobre viralizar, mas é sobre algo que você respeita, é algo que eu sei que te representa. Eu construí esse canal como um artesão digital, tijolo por tijolo, testando, errando, registrando. E agora esse processo inteiro virou um mapa. Se você quer construir também, o link tá aqui embaixo. Mas o que acontece quando o brasileiro que critica o bostileiro é flagrado cometendo os mesmos atos que condena? Não, a gente vai ser São Paulino sempre. Agora a gente não quer violência, entendeu? Você encontra um corintiano na rua, vai brigar pra quê? Isso aí é coisa de idiota, isso aí, entendeu? Passa lá pros caras lá, olha aí, ó. Sem conto aqui, ó. Sem conto. Eu vou embora de casa, vou de busão, seus... Por que temos essa necessidade de nos separar da nossa própria identidade? De Amador Bueno aos influencers de hoje, uma característica peculiar nos acompanha. Quanto mais tentamos provar que não somos bostileiros, mais reforçamos aquilo que criticamos. Prepare-se para uma viagem incômoda para o espelho da sua própria hipocrisia. É o Brasil contra o Bostil, em uma guerra em que todos perdem. Uma professora universitária atrasada para dar aula. Ela vê uma brecha nos acostamentos e não hesita. Só no Bostil mesmo para eu ter que fazer isso. E passa por dezenas de outros carros, todos parados corretamente. E chega à universidade a tempo de começar a sua aula sobre ética. Um empresário reclama da corrupção do país enquanto fecha acordos de licitação por debaixo dos panos. É o Bostil, né? Fazer o quê? É assim que funcionam as coisas por aqui. O termo carinhoso Bostil viralizou nas redes sociais como uma forma de criticar tudo que há de errado no Brasil. Mas será que quem usa esse termo está mesmo tão distante daquilo que critica? E a novidade para você é que essa não é a primeira vez que os brasileiros tentam se distanciar da sua própria identidade. Da aclamação de Amador Bueno à Revolução Farroupilha, nossa história é marcada por movimentos que buscam uma separação, seja territorial, seja cultural, daquilo que consideravam o Brasil atrasado. Mas existe algo curioso nessa história aqui. O olhar de superioridade de quem critica o Bostil é exatamente o mesmo olhar que um estrangeiro tinha e tem sobre nós, brasileiros. Nesse vídeo eu vou investigar por que temos essa necessidade quase obsessiva de nos separar da nossa própria identidade. E como essa iniciativa de diferenciação acaba nos tornando exatamente aquilo que criticamos. Você está pronto para o encontro desconfortável com o espelho? Bostil é a junção nada sutil de Brasil com bosta. Um neologismo que se espalhou como fogo em palha seca pelas redes sociais. Mas quando é que foi que isso aqui começou? O termo ganhou força durante a pandemia, quando a comparação com outros países evidenciou nossa deficiência. Enquanto alguns países distribuíam vacinas, aqui se discutiam cloroquina. Enquanto outros investiam em hospitais, aqui superfaturavam respiradores. Só no Bostil, diziam os tweets. Mas a verdade é que o sentimento por detrás é muito mais antigo. Vem comigo. Em 1958, Nelson Rodrigues cunhou a expressão complexo de vira-lata.
Provavelmente você já ouviu isso. Para descrever o sentimento de inferioridade que o brasileiro tem em relação ao resto do mundo. O dramaturgo era implacável em suas análises. O brasileiro tem vergonha de si mesmo, dizia ele. Falta-nos confiança em nós próprios. Falta-nos esta clareza de que não somos uns quaisquer. E ele ia além. Dizem que o Brasil está irreconhecivelmente mudado, mas a alma brasileira continua a mesma. E como o sujeito não muda por dentro, as transformações externas não significavam nada. Em outro momento, ele descreve a nossa relação com o estrangeiro. O brasileiro não gosta do Brasil. Trata-se de um desprezo fundamental, inapalável. E nada me parece mais significativo do que a alegria feroz com que ele concorda quando um estrangeiro critica o Brasil. Aqui ele acertou em cheio, abre aspas. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente face ao resto do mundo. O brasileiro é um Narciso às avessas, que cospe na própria imagem. E aqui cabe lembrar, Narciso, da mitologia grega, era tão apaixonado pela sua beleza que morreu contemplando seu reflexo em um lago. O brasileiro faz o oposto. Tem tanto desprezo pela sua imagem que prefere se afogar do que encará-la. A diferença é que o bostileiro de hoje não cospe na sua própria imagem. Ele tenta desesperadamente se convencer que aquela imagem não é a dele. É curioso notar que quem usa o termo bostil, bananil, merdil, sempre se coloca do lado de fora do problema. É sempre o outro que dá um jeitinho, é sempre o outro que fura a fila. Vou até aproveitar, deixa aqui pra falar. Eu mesmo, ninguém aqui sabe, mas eu sei bem o que é o olhar estrangeiro sobre nós brasileiros. Eu vivi 13 anos fora do Brasil, sempre tentando provar que era diferente dos outros brasileiros. Mais ou menos. Trabalhei como garçom, pedreiro, músico, ajudante de cozinha, cozinheiro, fiz de tudo mesmo. Um dos trabalhos que mais me marcou foi um restaurante. Eu trabalhava com paquistanês, bangladesh, indiano, nepalês, português, italiano, brasileiro, cabo-verdiano e um angolano. É o multiculturalismo gastronômico da Europa. É assim que funciona. Povos que carregam a sua cultura como uma armadura. Mesmo longe de casa, eles têm seus valores e tradições e o seu orgulho. Tem muita história boa que aconteceu ali. Uma vez eu fui ameaçado pelo chefe de cozinha paquistanês com um facão, porque o senso de humor deles em relação a Allah é muito diferente do nosso. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Para esse vídeo eu te pergunto, e nós? Na primeira oportunidade fingimos que não somos brasileiros e abandonamos tudo que construímos na vida e tudo que construímos enquanto nação. Durante esses 13 anos eu tentei me convencer que estava construindo algo melhor, que estava escapando do bostil, que o Brasil era uma merda, que era uma arruaça, até que um dia eu voltei e no aeroporto de Belo Horizonte, uma funcionária me atendeu e pela primeira vez em 13 anos, eu me senti uma pessoa digna. Não havia desprezo no olhar daquela moça, não havia condescência na voz. Pela primeira vez em 13 anos eu me senti em casa e é literalmente esse sentimento. Eu pensei, meu Deus, eu estou em casa. Sair do Brasil para procurar uma vida melhor é uma opção válida e talvez a única que você possa ter na vida. Mas é preciso ir sabendo que lá fora sempre você será tratado como inferior. Não importa o quanto que você tente se distanciar da sua identidade brasileira, na verdade o contrário vai acontecer. É curioso que eu precisei viver 13 anos como imigrante para entender que o problema não é ser brasileiro. O problema é tentar não ser. Existe uma tentativa quase que desesperada para criar dois países, o Brasil dos civilizados e o bostil dos outros. Mas será que essa divisão, ela é real? O interessante é que essa tentativa de separação não é nova, não. Na verdade, ela é muito mais antiga do que o próprio Brasil. Segue o filme. Até hoje, cada vídeo que eu postei foi um experimento. Teste de cor, teste de ritmo, teste de coragem. E eu registrei tudo isso em um guia. Não para te ensinar uma fórmula mágica, mas para te mostrar o processo. Se você gosta de criar, você vai gostar de ver isso. Clica no link aqui embaixo. O primeiro anti-Brasil. São Paulo. Um grupo de pessoas se reúne em frente à casa de Amador Bueno aos gritos e aclamavam como o rei de São Paulo. Viva Amador Bueno, nosso rei! O motivo? São Paulo não queria ser como o resto do Brasil. Os paulistas se consideravam diferentes, superiores, não queria se submeter ao rei português que acabara de assumir o trono. Mas essa história é ainda mais icônica. Amador Bueno era filho de espanhóis. Os paulistas, em sua maioria descendentes de europeu, queriam se separar do Brasil português para criar uma nação mais pura, mais desenvolvida. Mas Amador Bueno entendeu algo que seus apoiadores não perceberam. Não existe um Brasil puro. Ao fugir para o mosteiro de São Bento, ele não estava apenas recusando a coroa. Ele estava recusando a primeira tentativa de criar um Brasil sem brasileiros. Reparem uma coisa.
Eu falei primeira tentativa e não a última. A Revolução Farroupilha durou 10 anos. Uma década de guerra, porque o Rio Grande do Sul não queria ser parte daquele Brasil atrasado e corrupto. A Confederação do Equador em Pernambuco quando tentaram se separar. A Sabinada na Bahia. A Cabanagem no Pará. A Revolução Liberal em São Paulo. Todos esses movimentos tinham algo em comum. A crença de que o problema do Brasil eram os outros brasileiros. Em 2014, o movimento Sul é Meu País ganha força novamente. Em 2017, São Paulo também quer se separar. Em 2022, manifestantes pedem intervenção militar para salvar o Brasil do Brasil. É como se cada geração descobrisse que as mazelas do Brasil só acontecem no Bostil e tentassem criar o seu próprio país imaginário, livre dos defeitos que tanto critica. Mas existe um detalhe interessante aqui nessa história. O olhar de superioridade do paulista sobre o nordestino, do sul sobre o norte, do brasileiro de bem contra o bostileiro, é exatamente o mesmo olhar que o estrangeiro tem sobre nós, sobre você, meu querido brasileiro. País de selvagem, terra sem lei, república das bananas. As mesmas pessoas que se revoltam quando um gringo fala mal do Brasil são as que compartilham isso aqui é só no Bostil, quando algo dá errado. E é curioso como tratamos o famoso jeitinho brasileiro. Quando um estrangeiro nos critica, dizemos que ele não entende a nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação. Mas quando queremos criticar o país do mesmo jeito, vira símbolo da nossa falha moral. Na verdade, o jeitinho brasileiro revela algo muito mais profundo sobre a nossa identidade. Somos um povo que sempre busca o meio termo. Nós rejeitamos os extremos. Não é à toa que a nossa política sempre gravita para o centro. Hoje estamos chamando de centrão. Que as nossas maiores mudanças sempre vêm através de conciliação. O brasileiro não é nem de direita e nem de esquerda, o brasileiro é de centro. Não é conservador, o brasileiro não é progressista. O brasileiro é um povo moderado. Não é revolucionário nem reacionário, é reformista. Essa característica que tanto criticamos talvez seja a nossa maior força. A capacidade de encontrar um meio termo, de construir pontes onde outros constroem muros. Mas preferimos ver tudo isso como um defeito, como mais uma prova de sermos bostileiros. É como se tentássemos desesperadamente nos aproximar do olhar estrangeiro para nos distanciar da nossa própria identidade. Mas será que isso funciona na prática? Eu proponho fazer um exercício interessante. Entra no Twitter, no X, qualquer rede social. Procure só no Bostil. Agora clique no perfil de quem postou. Você vai encontrar um padrão curioso. As mesmas pessoas que criticam os bostileiros frequentemente são flagradas cometendo as mesmas infrações que condenam. Vou te dar alguns exemplos concretos e irônicos. O cara reclama de corrupção, mas pede CPF sem nota. O influencer critica o jeitinho brasileiro, mas fura a fila da vacina. O empresário que reclama de corrupção não paga direito os seus funcionários. O político que denuncia a velha política já trocou de partido mais de 5 vezes. Vamos fazer a matemática da hipocrisia aqui. Existe algo ainda mais interessante. Se todo mundo que usa o termo bostil se considera diferente dos bostileiros, e se o Brasil tem 214 milhões de habitantes, onde está essa massa de bostileiro que tanto criticam? Será que não somos nós todos parte desse mesmo problema que tentamos negar? E aqui chegamos ao ponto mais crucial dessa história. Quanto mais tentamos nos separar da nossa identidade brasileira, mais a reforçamos. É como se existisse uma profecia que se autorrealiza. Criticamos a falta de civismo, mas nos recusamos a participar da política. Reclamamos da corrupção, mas sempre queremos levar vantagem. Condenamos a falta de educação, mas buzinamos no trânsito. Apontamos o dedo para a violência, mas xingamos quem pensa diferente. O Bostil que tanto criticamos não é um lugar, não é um grupo de pessoas, não é os outros. O Bostil é o espelho que nos recusamos a olhar. Existe uma frase que você também já ouviu. O Brasil seria perfeito se não fosse os brasileiros. Mas já parou para pensar no absurdo dessa frase? É como dizer que as florestas seriam perfeitas sem as árvores, que os oceanos seriam perfeitos se não fossem as águas, que as pessoas seriam perfeitas se não fossem pessoas. O problema não é ser brasileiro. O problema é achar que existe um Brasil ideal, limpo, perfeito, separado de nós. Como se bastasse, elimina o bostileiro para termos um país melhor. Mas o Brasil nos mostra algo diferente. Quando Amador Bueno fugiu da aclamação como rei, ele entendeu algo que até hoje tentamos ignorar. Não existe Brasil
sem brasileiro. É curioso notar que os países passaram por processos semelhantes. O Japão pós-guerra era visto como uma terra de produtos de baixa qualidade, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil nos anos 50, a Alemanha foi considerada vergonha na Europa por 2 guerras mundiais. Sabe o que eles têm em comum? Nenhum deles perdeu tempo de separar os bons dos ruins. Eles simplesmente trabalharam para melhorar. Então, qual que é a solução aqui? Talvez seja a hora de parar de usar o termo bostil. Não porque o Brasil não tenha problema, mas porque esse termo só serve para nos dividir ainda mais. Quando você aponta o dedo para o bostileiro, você tem 3 dedos apontados de volta para você. Ah, mas o brasileiro é muito burro. Ah, o brasileiro médio é um animal. Cara, convive com um paquistanês médio, com um indiano, com um chinês médio, com um americano médio, com um europeu médio, convive com qualquer pessoa média dos seus países. Você vê que o buraco é muito mais embaixo. Você não gosta de gente média, é isso, você não gosta de gente média. O Brasil não vai melhorar quando nós expulsarmos os bostileiros. E outra, quando falamos de bostileiro, estamos falando de quem? Do seu pai, ou dos seus pais, dos seus primos, dos seus tios, de todos os seus amigos da escola, ou da maioria deles, porque afinal, são todos bostileiros médios, né? Igual você disse. O Brasil não vai melhorar quando expulsarmos os bostileiros. Vai melhorar quando entendermos que a mudança começa no espelho. Quando pararmos de terceirizar a culpa. Quando assumirmos a nossa parte do problema. Quando entendermos que não existe Brasil ideal para todos nós. Não existe. E da próxima vez que o senhorzinho for compartilhar só no Bostil, pare e pensa. Será que você não está apenas apontando o dedo para o próprio reflexo? Se você gostou desse vídeo, agora é a sua hora de brilhar. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, caso você tenha gostado do conteúdo. Tem mais coisa legal aqui, aproveita que já tá aqui, ó, assiste esse vídeo aqui que tá aparecendo. Você vai gostar, vai por mim, você vai gostar. É feito por um bostileiro médio. Esse canal aqui foi um laboratório público, cada vídeo um experimento, cada erro um aprendizado. E eu registrei tudo. E agora você pode ver os bastidores. Técnicas, sons, efeitos, testes. O que deu certo, o que deu errado, tudo tá lá. Clica no link aqui embaixo.